pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal São Vicente 40 Graus. Para quem não me conhece, eu sou o Emerson. Larguei aquela rotina maluca lá de São Paulo para viver meu sonho de morar no litoral. Eu estou aqui já tem 6 anos. E hoje é mais um vídeo daqueles de reflexão, né? A gente sabe que envelhecer não é fácil. E me aproximar dos 50 anos tem feito eu pensar muito sobre isso, muito. E até por conta da minha atuação na clínica, né, psicológica, eu atendo bastante pessoas de maior idade, vou falar assim, né? E é sempre bom, né, trabalhar com essas pessoas. E aproveitei também para eu poder pensar sobre tudo isso em voltar a fazer meu crochê, que fazia tempo que eu não fazia. Vou até mostrar para vocês algumas coisas, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. E eu gostaria também que vocês interagissem comigo, eu gostaria que vocês também colocassem a opinião de vocês, eu gostaria que vocês também falassem sobre tudo isso, né? Eu sei que aqui eu tenho um público de pessoas que têm mais de 40 anos, até 80, 90 anos, né? Eu acompanho isso e acho isso um barato, acho isso muito legal. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer, criar um trabalho bem bacana, porque eu sei que vocês vão contribuir bastante. E vocês contribuem muito, cada vez que vocês deixam mensagens aqui, né? Falando um pouquinho de vocês, dando opinião, isso é muito legal. Então, vamos lá. A gente sabe, a gente não vai romantizar aqui, né? A gente sabe que envelhecer é uma droga, não é gostoso, não é legal, né? O corpo ele já não responde como antes, a energia diminui, e aí a gente tem algumas limitações, né? Começam a aparecer e isso é inegável, a gente sabe, né? O cabelo começa a perder pigmentação e vai ficando, não fica como a gente gostaria que ficasse, né, como antes. Ele, nossa, meu Deus do céu, algumas questões relacionadas ao corpo físico começam a serem notados, né, e realmente não é como antes, né, isso é o ruim de envelhecer. Gente, tudo isso é muito difícil de lidar. A velhice ela traz consigo dores, doenças, cansaço, a sensação de que o tempo correu mais rápido do que a gente gostaria que corresse, né? Então voa. E chegar numa certa idade faz a gente pensar mais ainda sobre isso, né? Muitas vezes vemos amigos partindo, oportunidades ficando para trás e o espelho lembrando que já não somos mais os mesmos e não somos mesmo, né? Isso é inevitável, gente. Não tem como. Mas também tem muita coisa boa. Esse caminho que leva a gente a chegar nessa maior idade acaba gerando uma virada enorme, né? E aí eu chamo isso da força da maturidade. Vocês já perceberam isso? Claro, né? Se o corpo perde, o espírito amadurece, não é verdade? O que a idade tira em vigor, devolve em clareza, devolve em sabedoria, entendimento sobre muitas coisas, a experiência, né? Depois de décadas de erros e acerto, a gente aprende a filtrar o que importa e a valorizar o essencial. Eu sempre falo aqui sobre o essencial, né? Sempre estou trazendo questões sobre o valor das coisas, o valor da vida, onde a gente deposita o valor das coisas, né? Eu acho que o grande ganho da maturidade, da maior idade, eu acho que é tudo isso que vem junto com ela, né? São as virtudes conquistadas. Isso é sensacional, isso é muito bom da gente poder conquistar, né? A paciência se torna um tesouro. O silêncio passa a ter mais valor que a pressa, não é verdade? Algumas coisas a gente aprende a valorizar bem mais. A maturidade ela ensina que a felicidade não está em ter mais uma vez falando sobre o valor das coisas, né? Mas em viver melhor. E eu estou sempre falando sobre isso aqui quando eu trago um pouquinho da minha vivência aqui no litoral, da vida que eu escolhi ter, né? Enquanto os mais jovens ainda correm em busca de identidade, quem envelhece carrega a liberdade de
simplesmente ser. Simplesmente ser. É isso. E já é o suficiente. Mas tudo bem também, né? Cada fase é uma fase e todo mundo vai passar por essa fase também. E é um privilégio chegar na velhice, alcançar a velhice, né? Nem todo mundo consegue. E quando a gente consegue, a gente experimenta muitas coisas bacanas, né? Mas a gente sabe também que não é fácil de lidar com tudo isso, né? Tem muitas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, outras nem tanto, né? Tem pessoas que têm dificuldade em ver o corpo envelhecer, em ver a mudança que a velhice ela acaba acarretando no corpo da gente, né? Eu vou ser bem sincero, nesse quesito eu consigo ter uma boa relação comigo mesmo, sabe? Eu acho interessante observar como que eu tô ficando cada vez que eu envelheço mais. O cabelo branco, eu acho lindo o cabelo branco. Eu não me incomodo de jeito nenhum. Tentei uma vez pintar, foi horroroso. Ficou muito feio, ficou muito estranho. Parece que eu perdi minha identidade, sabe? Parece que eu estava bloqueando uma fase minha que ela acontece e vem naturalmente, né? E eu falei, não, não vou pintar o cabelo, eu vou deixar o cabelo ficar branco. Eu tenho um pouquinho de bolsa aqui, que a barba ela disfarça um pouquinho, mas é natural, a pele da gente ela vai caindo, essas bolsas começam a aparecer, aqui a papada ela cai, a pele cai, o músculo não consegue segurar mais, né? É interessante também, pensando sobre tudo isso, a maneira como a gente lida também, criar ferramentas para a gente poder lidar melhor. Né? Eu estou dizendo sobre mim, né? Isso não me afeta tanto, mas tem pessoas que afeta. E aí eu acho que vale fazer tudo que pode, que tiver alcance, para poder se sentir bem. E o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que fazem cirurgia plástica, tem pessoas que fazem procedimentos estéticos, e eu acho super válido, desde que você entenda bem isso e se sinta bem com isso, né? Eu acho que a gente tem que se sentir bem, né? Eu sei que para a mulher, não sei, e por isso que eu falei que eu gostaria muito de compartilhar essa minha reflexão com vocês, no sentido de que vocês deixassem a opinião de vocês aqui, né? Mas parece que a mulher sofre um pouco mais em relação ao envelhecimento do corpo, né? Mais até do que o homem. Eu acho que a sociedade cobra mais, não é verdade? É uma questão cultural, né? Parece que a mulher tem que estar sempre impecável. Parece que a mulher com corpo velho já não serve, né? Porque tem muitas coisas enraizadas na sociedade, nas pessoas, que faz com que elas pensem dessa forma. E meio que se a gente não tomar cuidado, a gente entra nessa onda também, né? A gente pega essa vibração e acaba achando mesmo, inclusive as mulheres, né? Então é sempre bom a gente tomar muito cuidado, né? Eu lido bastante com isso no consultório, gente. Muito, muito, muito. Vocês soubessem a delícia que é atender minhas pacientes de 70, 75. Já tive a minha paciente mais idosa, ela faleceu, ela estava com 93 anos. Era uma delícia atender, sabe? Mas como, Emerson, como que funciona a terapia, a psicoterapia com pessoas idosas? Bom, isso só fazendo para saber. Só fazendo. Existe uma troca bem gostosa, viu? É muito, muito bacana. A gente lida com conteúdo muito, muito gostoso, agradável, né? Bom, mas é isso, gente. Eu sempre me pego pensando sobre isso, né? E, claro, eu quis fazer essa reflexão de que, sim, a velhice, ela tem muita coisa boa, mas ela tem também muita coisa que não é tão legal assim, que ela traz junto, né? De tudo que eu falei, com toda certeza, eu acho que a limitação do corpo é a pior. É a pior porque você não consegue, de repente, fazer mais aquela caminhada que você fazia antes. Você não consegue, às vezes,
fazer algumas coisas que antes você fazia com muita facilidade. Porque definitivamente o corpo não tem como, né? Não suporta mais. E é por isso que a gente tem que pensar bem enquanto jovem, né? Porque aqui no canal tem bastante jovem também. E eu nunca pensei, vou ser bem sincero para vocês, eu nunca pensei como que eu seria, como que seria a minha velhice, né? Então eu nunca me preocupei em me cuidar mais em relação a isso. Hoje não. A minha ficha caiu alguns anos atrás. Então eu penso bastante na minha qualidade de vida conforme eu for ganhando mais idades. Então vocês podem falar assim, nossa Emerson, que eu tô aqui com meu crochê, né? Mas caramba, que estranho homem fazer crochê, estranho é ser um preconceito, né? Porque eu aprendi a fazer crochê justamente para eu ter uma atividade que faça com que eu exercite as minhas funções executivas. E o que é isso? A minha atenção, a minha memória, né? O meu traço fino, porque exige uma habilidade manual para você poder executar esses tipos de trabalho aqui, né? Então ele é muito bom, é muito terapêutico. O crochê é altamente terapêutico. Ele trabalha muito a imaginação, a criatividade da gente, né? Então eu resolvi utilizar o crochê, mas pode ser outras atividades também que também ajudam muito nesse cuidado que a gente deve ter com o cérebro da gente, né? Isso com certeza a gente precisa se preocupar e eu tenho um cuidado muito grande. Às vezes eu esqueço as coisas, sabe? E tava aqui terminando esse square, que é esse quadrado, e não estava conseguindo lembrar o ponto para fazer o fechamento aqui, sabe? Tive que voltar no YouTube para poder resgatar para fazer o fechamento. Olha que coisa. Mas eu fiz, tá aqui. E aí tem algumas peças que eu preciso fazer, corrigir, por exemplo, vou mostrar para vocês. Sem sair do foco desse assunto, só para interagir um pouquinho de uma forma diferente aqui com vocês e mostrar um pouquinho do meu crochê. Ó, essa aqui era uma bolsa bem maluca que eu fiz, foi um dos meus primeiros trabalhos que eu fiz depois que eu aprendi a fazer crochê. Fiz a alça, coloquei a alça aqui, ó, com argola e tudo mais. Só que a pessoinha que tá aqui, a Ivy, ela pegou a bolsa, eu não vi, e ela comeu a argola, tá vendo? E aí eu vou consertar, eu não sei se eu conserto, eu não sei se eu faço outra. Eu tenho bastante linha sobrando aqui e eu acho que eu vou fazer outra. Essa daqui foi feita com lã sintética e ela é muito... ela estica bastante, sabe? E eu vou fazer de cordão. Utilizar esses aqui que eu acho que ela fica mais forte, mais firme. Eu tenho bastante linha sobrando, que foi com essas linhas que eu fiz esse square. Esse square eu fiz para um objeto que eu tenho ali para colocar. Eu gosto muito desses trabalhos em crochê. Pessoal, é isso, gente. Eu quis muito compartilhar com vocês um pouquinho desse pensamento meu sobre a velhice. E eu acho que aqui tem bastante gente, mais uma vez, falando, né, que vai poder contribuir muito sobre esse assunto. Claro que a gente sabe que a questão do corpo, né, é algo bem forte, bem difícil de se lidar, né, o envelhecimento no que diz respeito à perda que o corpo sofre. Né? Vai ficando mais velho, mais debilitado, uma questão natural, não tem como. Mas tem uma outra questão também que é muito difícil de lidar, dependendo de como eu concebo o valor das coisas, de como eu entendo a minha vida e de como eu entendo esse processo de vida. Fica difícil, muito difícil, porque se a gente não souber lidar bem com isso, acaba sendo gerado uma grande frustração, que por exemplo, quando a gente chega
nos 40, nos 50 anos, que a gente começa a perceber que a gente não tem tanto tempo de vida como a gente teve até aqui. Então talvez seja bem menos, né? A gente sabe que, né, a gente não tem tanto tempo assim, né? E o tempo é ouro. O tempo é ouro, 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 ouro. E aí a gente fica pensando em tudo aquilo que a gente gostaria de ter feito e não conseguiu. E aí é por isso que é importante a gente entender bem o propósito de vida de cada um, ou melhor, eu entender bem o meu propósito de vida, o que faz sentido para mim, para eu não sucumbir, né, nessa pressão de que porque eu não conquistei isso, porque eu não fiz isso, e agora, meu Deus do céu, como que vai saber? Eu sou um fracasso, eu sou não é assim que funciona, não. Toma muito cuidado com isso, porque você acaba entrando num lugar de muita pressão e de sentimentos que te leva para uma amargura tão grande, sabe? E é por isso que, mais uma vez, eu sempre em algum vídeo ou outro, quem me assiste está sempre percebendo alguma coisa. Quando eu falo sobre o essencial, quando eu falo sobre o valor das coisas, sabe? Às vezes tem gente até que pode achar bobo, né? Não, mas ele se acha porque ele está numa praia no litoral sul, que é uma das piores praias e blá 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 blá. Não interessa. Foi o que eu consegui fazer. E você, o que você tem feito? Aonde você está para poder me julgar e falar alguma coisa sobre a minha vida? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu fiz o que estava no meu alcance, né? Se eu fosse me frustrar com isso, o meu desejo seria de morar, em alguma praia paradisíaca de Salvador, do Nordeste, para eu sim poder curtir muito. Mas não é a minha realidade. A minha vida é outra. As minhas condições são essas que eu tenho e que eu posso. E eu estou muito bem com isso. Estou muito feliz por ter conquistado, entre aspas, o que a vida me permitiu conquistar. Claro, o meu trabalho, o meu esforço, né? Mas não é só o esforço e o trabalho que conta para a gente poder alcançar algumas coisas que a gente sempre sonhou. Porque tem gente que batalha, tem gente que luta bastante, mas às vezes não foi, não rolou. E tá tudo bem, sabe? Eu só não posso perder o meu contato com coisas que são muito mais valorosas de repente do que esse ter, né? O ser, ele com certeza ele tem o ser, ele é ouro, né? O ter é prata, ou nem isso, sei lá. Ai, Emerson, mas você está falando isso, nossa, mas que papo, não é papo não, não é papo não. Eu acho que isso é individual de cada um, é muito subjetivo, porque a gente sabe também que tem pessoas que têm tudo em termos materiais. Sabe aquele ditado? Ela é tão rica, tão rica, tão rica, que ela tem tanto dinheiro que ela não tem nada. Acho que é mais ou menos assim, né? Tem um ditado que fala sobre isso. Porque às vezes, por isso que eu falo que é subjetivo de cada um. Tem gente que tem tudo e sente vazio, sente que não conseguiu alcançar algumas coisas, que não conseguiu concluir algo, né? E aí é por isso, mais uma vez, que a gente tem que tomar cuidado com o valor que a gente deposita nas coisas. A gente tem que tomar cuidado com a vida que a gente escolheu levar, com a dinâmica de vida que eu escolhi ter. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. A gente é 100% responsável pela nossa qualidade de vida, pela minha sanidade mental. Eu sou totalmente responsável. Sabendo que a gente vive num mundo cruel, sabendo que a gente vive, que a vida não é fácil, a gente precisa entender isso e fazer o melhor possível para lidar com ela. E aí a responsabilidade é de cada um, porque não é fácil.
E quanto mais a gente vai alcançando mais idade, vai ficando mais difícil lidar com muita coisa na vida. Muito embora parece que a vida ela é tão inteligente que as coisas mais difíceis que a gente lida, normalmente a gente está num lugar mais avançado de maturidade mental, emocional, né? Porque não é fácil lidar com perda. Não é fácil, sabe? É bem diferente quando você lida com luto quando você tem 20 anos, quando você lida com luto quando você tem 30 e quando você lida com luto quando você tem 50, 60, 80 anos. O luto ele sempre é difícil, ele sempre vai ser difícil para todo mundo. Mas a minha maturidade ela vai diferenciar na maneira como eu lido com ele, com toda certeza, com toda certeza. Isso, sabe? Então é uma das coisas também que não é muito fácil e por isso que a gente tem que ter o cuidado também de criar estratégias para poder viver melhor, né? Não ficar se martirizando, porque eu sei que tem pessoas que chegam nos seus 30 e tantos anos, 40, ainda não conseguiu ter filho, gostaria muito de ter tido, sabe? Pessoas que chegam nos 60, 70, às vezes tem um filho só, dois, e os dois não deram neto, essa pessoa sempre quis ser avô. E aí, pessoal, a gente não pode paralisar a vida por conta disso. Eu não posso ficar parado, sentado. Vou fazer uma analogia, como se fosse uma viagem à vida e a gente esperando algo que a gente quer muito, por exemplo, ser pai. Alguém quer ser mãe e não foi. A vida não rolou. E aí você para nessa estação. Nessa viagem da vida, nessa estação, você parou, você sentou e você está ali esperando. E os trens estão passando, a vida está indo. Só que você não conseguiu sair desse lugar. Você não conseguiu entender que eu preciso viver, independente de eu ser mãe ou não ser mãe, de eu ser pai ou não ser pai. É necessário que a vida continue. Então a gente sai desse banco, sabe? Levanta e entra nesse trem e continua. Às vezes, de repente, também o momento nem é esse que você tanto quer. Às vezes a gente precisa esperar. E também, se não acontecer, tá tudo bem, sabe? Só que eu vou sentir mais frustração ainda quando eu perceber que poxa, eu tô com 80 anos, eu não fui pai, mas deixei de fazer tanta coisa esperando que eu fosse. Ai, pelo amor de Deus, não permita que isso aconteça com você, sabe? Então, pense bem sobre tudo isso, sabe? Toma cuidado com o que as outras pessoas vão pensar, com as cobranças que isso pode ter e o peso e o valor que você dá sobre essa cobrança e sobre o que as pessoas vão achar ou não. Ninguém vive tua vida quem vive é você. Você é 100% responsável por ela. Então viva ela da melhor forma possível. Da melhor forma possível. É a única obrigação que você tem, né? Porque a idade ela vai avançando, e eu vou viver tudo que eu puder. Lacan ele falava sobre a pulsão de vida e a pulsão de morte, que são coisas que causam muita inquietude dentro da gente, né? Quando a gente começa a pensar sobre tudo isso. Mas quando eu ligo nisso e não solto mais, e isso acaba, sabe, virando algo muito forte, e aí me paralisa se eu não tomar cuidado. Então, pelo amor de Deus, sabe, vamos viver.
Sempre que eu posso, eu estou descendo aqui na minha areia escura. Todo mundo fala que é areia do litoral norte, litoral sul, desculpa, aqui é uma areia escura, uma areia preta, não tem problema. Eu vou na minha areia preta aqui no meu mar sujo do litoral sul pegar minha praia, no meu apartamento pequeno, que como consegue viver naquele apartamento pequenininho? É você que vive? Você que não gosta de areia preta, é você que está colocando teu pé lá na areia preta? Então pronto. É você tem que se importar com você, sabe? A gente tem que se importar com a gente, eu tenho que me importar comigo mesmo, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente dá combustível para essas pessoas, para o outro, tomar conta da vida da gente, sabe? E colocar uma energia sobre a vida da gente. E não tem que ser assim, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, né? E eu acho que a maturidade da idade, eu acho que traz isso também, né? Eu acho que essa reflexão aqui, muitas pessoas já devem ter passado dessa fase, né, de não valorizar a si e sim o que os outros acham, pense, né? Mas essa maioridade, ela dá essa tranquilidade pra gente, não dá? Não dá? Se não deu ainda, então, ó, por favor, hein? Olha lá, hein? A gente vai perdendo, a gente vai ficando mais sincero. E isso pode ser bom ou não tão bom assim, porque essa sinceridade, ela mostra, ela deixa mais transparente o meu caráter, né? Então, se você é chato, nossa, vai transparecer mais ainda a sua chatice. Agora, se você é uma pessoa gostosa, linda, maravilhosa, coração legal, vai transparecer mais ainda esse teu coração. Essa história do sincero, eu vi uma psicanalista falando e achei o máximo, depois eu fui pesquisar e realmente, né, o ser sincero, a sinceridade tem a ver a ser sem cera, cera mesmo de vela, sabe? Porque na idade na época dos romanos, nessa idade, quando eles esculpiam aquelas estátuas, aquelas obras de arte, né, maravilhosas em mármore, em pedra, no tempo romano, as melhores esculturas detalhadas, sem nenhum erro, elas eram classificadas de um jeito, mas algumas ficavam com alguns defeitos e até na hora da logística de locomover, de tirar do lugar ou para transportar aquela escultura, criavam arranhões, quebrava pedaços, e aí para poder corrigir eles colocavam cera de vela, e colocavam cera naquela estrutura e fazia o trabalho de deixar imperceptível, né? Mas quem entendia de arte sabia que as originais eram as sem ceras, as sinceras, né? Então daí vem o termo sinceridade. E a gente, quando vai ficando mais velho, a gente vai perdendo cera, a gente vai ficando mais sincero, sabe? A gente vai ficando mais a gente mesmo, né? Não tem gente que fala que avô é a versão melhorada do pai que foi? Realmente, porque quando era pai, na idade que foi, tava cheio de cera, sabe? Tava cheio de cera por conta da vida, por conta de tudo que estava enfrentando, que precisava enfrentar para dar o cuidado, para poder viver a vida, né? E às vezes com o filho o castigo vinha, era mais duro. Aí quando chega a fase dos netos, nossa, tá tudo bem, tá tudo ok, pode tudo, porque eu tô naquela fase sincera, eu tô naquela fase sem cera, sabe? Então a idade traz isso também. Nossa, gente, quanta coisa sobre idade eu tô falando, né? Bom, mas eu queria muito trazer essa reflexão aqui, e também porque faz um pouco de tempo que eu não gravo vídeo aqui, nem tem como, gente, tá tão frio aqui na praia que não tá dando para descer.
E aí eu tô esperando o sol chegar com tudo para poder pegar minha cadeira e tomar minhas doses diárias de vitamina D, que vocês sabem que eu tô sempre tomando, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que vocês tenham de alguma forma também aí refletido sobre tudo isso que eu falei aqui. E por favor, comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês acham sobre tudo isso. Vamos conversar, vamos interagir. Ó, um beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E espera só um pouquinho. Eu vou fazer uma peça, uma bolsa, assim que ela estiver pronta, eu mostro para vocês, tá? Nos próximos vídeos. Tchau.